Seguir os caminhos de Deus é a maneira mais segura de nós não nos perdermos na vida. Por isso que eu sempre recomendo que você leia a Bíblia, que você busque a palavra de Deus, busque um direcionamento do Senhor, refletir nas palavras do Senhor precisa se tornar um hábito na nossa vida. Nós precisamos ter esse hábito. É igual fazer uma caminhada, por exemplo. Quando nós começamos a desenvolver o hábito de fazer exercício físico, no começo vai ser uma coisa assim meio pelejada. Para quem está sedentário, passar a ter uma rotina de exercícios físicos é algo muito penoso, muito difícil. Mas você precisa começar aos poucos. O problema é que muitas vezes a gente quer sair do 8 para o 80, né, de uma vez. E não funciona assim. Você precisa começar a se exercitar aos poucos, criar uma rotina, deixar que o seu corpo se adapte a essa nova realidade e depois aumentar progressivamente. Se for se for necessário, é preciso um acompanhamento de um profissional, é preciso verificar a sua saúde. Não adianta você querer correr 20 quilômetros na primeira semana, às vezes seu coração não vai nem aguentar. A vida espiritual é a mesma coisa. Ela precisa ser praticada, precisa ser exercitada, precisa ser criada uma rotina espiritual aos poucos na nossa vida. Comece lendo um versículo. Eu não tenho paciência para ouvir uma mensagem completa. Ouça Minuto com Deus. É 5 minutos, 4 minutos. Todos os dias às 6 da manhã tem aqui mensagens. Depois você vai aprofundando um pouquinho mais. O que você não pode é se deixar distrair por coisas inúteis. Irmãos, às vezes a gente passa tempo focado numa coisa que não vai dar em nada. Ouça mais o conselho da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu líder espiritual. Talvez você está aí empenhado num negócio que não vai ser assim, não vai ter um resultado. Amém? No nome de Jesus. Deixa eu só centralizar aqui, que perdi aqui um pouquinho. E é interessante que o salmista diz para desviar os olhos das coisas inúteis. Os nossos olhos são a porta de entrada, né, de muitas coisas na nossa vida. Pelos nossos olhos, nós recebemos coisas boas e coisas más. Portanto, cabe a nós selecionarmos aquilo em que nós colocamos os nossos olhos e rejeitar aquilo que for mal para os nossos olhos. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso ser será iluminado. Mas se forem maus, nós encheremos a nossa vida de escuridão. Então, essas coisas inúteis que o salmista fala aqui, elas podem também estar disfarçadas de coisas boas da vida. Às vezes tem coisas que elas não estão ligadas diretamente ao pecado, a uma atitude de pecado, mas ela pode ser algo que está tirando o seu foco daquilo que Deus tinha projetado para você. Então você está fazendo a coisa certa, mas na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, então não adianta. Busque a direção de Deus. Busque uma orientação espiritual para que você tenha foco, para que você não desvie os seus olhos para as coisas inúteis, porque essas coisas podem tomar o lugar muito grande na sua vida, ganhar uma proporção muito grande
e tirar você do propósito, fazendo com que você perca um tempo precioso que você poderia estar se dedicando a coisas muito mais produtivas. Amém? Outra coisa importante aqui, que eu quero acrescentar a esse estudo, é a procrastinação. O que é procrastinação? É quando a pessoa sempre adia coisas que ela deveria fazer, coisas importantes que ela deveria fazer. Procrastinar é deixar para depois algo que você já deveria ter feito. E tem pessoas procrastinando, adiando decisões importantes, adiando atitudes importantes, deixando com que pendências fiquem na sua vida, coisas que já deveriam ter sido resolvidas. É a procrastinação. E aí, com isso, você perde tempo. Talvez aquela porta que você tem clamado a Deus para que Ele abra já deveria ter sido aberta há muito tempo. Mas você está procrastinando, você está adiando algumas coisas importantes que você já deveria ter feito, que você precisa fazer. Talvez um pecado de estimação, talvez um pedido de perdão para alguém. Você sabe que errou, você sabe que fez algo muito errado, mas por causa do seu orgulho você não foi lá pedir perdão para ele, pedir perdão para ela. E aí você está adiando a bênção de Deus. Você está impedindo que a bênção do Senhor chegue até você por causa da procrastinação. Amém? Então, fique atento a essas coisas. Não deixe que a falta de atitude, a falta de iniciativa seja uma pedra de tropeço na sua vida. Se você chegou aqui ouvindo essa palavra, fale com o Espírito Santo, fale com Deus, fala: Senhor, eu quero resolver algumas coisas. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser um processo doloroso, mas eu não quero viver mais assim, eu quero focar em algumas coisas, eu quero que as coisas se resolvam na minha vida, na minha família, no nome de Jesus. Me dê sabedoria para me dedicar àquilo que realmente importa, para me afastar das coisas inúteis e me concentrar naquilo que o Senhor tem preparado para mim. No nome de Jesus, elimine as coisas que são dispensáveis. Elimine aquilo que é dispensável na sua vida e tenha tempo para coisas melhores. Deus vai estabelecer coisas novas quando as velhas forem deixadas de lado, quando as velhas forem abandonadas. E aí eu quero terminar com Filipenses capítulo 3, verso 14, que diz assim: prossigo para o alvo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo entendia que existia um alvo. Existia um alvo. Eu quero ler Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que diz assim, olha: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Às vezes, a alegria que Deus propõe na sua vida vai requerer de você uma renúncia. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E estava proposto a ele uma alegria,
Mas para que ele alcançasse essa alegria de ver a minha vida e a sua vida salvas, ele teve que suportar a cruz. Ele teve que renunciar a si mesmo. Ele teve que deixar a sua glória. Teve que vir à terra. Teve que sofrer aqui como homem. Teve que vencer o pecado, a tentação, a morte. Para que você atinja o objetivo proposto por Deus na sua vida, você vai ter que renunciar. Você vai ter que suportar algumas coisas. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Não perca tempo. A vida não se resume somente a conquistas materiais. Eu sempre falo isso aqui. A vida não se resume aos títulos que você adquirir nessa vida, aos títulos acadêmicos, ao reconhecimento profissional, ao dinheiro que você conquistar. O mais importante da vida talvez esteja aí ao seu lado. É a sua esposa, é o seu filho, são os seus relacionamentos. O relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas. E é através das pessoas que nós experimentamos o amor de Deus. E Deus nos capacita para que nós possamos amar e servir as pessoas. Nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Sejam como Deus. Se Deus serviu a você, sirva também as pessoas. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Receba essa palavra em nome de Jesus.